Em 5 segundos a informação chega no seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, ouvintes da Rádio Prata FM 98,1 e Rádio Planeta FM de Pirajuba 87,9. A partir de agora tem Jornal da Região, interligando as cidades da região através da notícia. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira você fica por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais, utilidade pública, política, esporte, polícia e muito mais. Jornal da Região, linha direta com o ouvinte. Olá, queridos ouvintes da Rádio Prata, alô, queridos ouvintes da Rádio Planeta FM de Pirajuba. A partir de agora tem informação chegando no seu rádio e também na sua internet através do canal Gil Brasil do YouTube. O Jornal da Região está no ar. Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2022. Hoje é Dia Mundial do Petróleo. 29 de setembro, dia de morte de Machado de Assis, escritor, em 1908. Dia do anunciante, hoje dia do policial, dia do professor de educação física. E para você que está aniversariando hoje, ouvinte número 1 do nosso Jornal da Região, que você tem uma data muito especial, cheia de paz, de alegria e muitos presentes também. A produção e apresentação do Jornal da Região é minha, Gil Martins, e vamos juntos para as manchetes de hoje. Agora, no Jornal da Região, as manchetes do dia. No primeiro bloco vem o destaque do dia. Campanha eleitoral entra na reta final e esquenta a busca pelo voto do indeciso. Destaques nacionais e internacionais. Hepatite A e poliomielite, vacinação é a melhor forma de prevenir. Investidores veem potenciais no Brasil após as eleições. Trabalho escravo, 33 homens são resgatados em Minas Gerais. E no final do primeiro bloco vem um boletim da Covid-19 em Minas Gerais, o número em todo o Brasil, e o boletim da varíola dos macacos. No segundo bloco vem os destaques da nossa região. Prata, batida entre 2 caminhões deixa uma pessoa morta na BR-153 em Prata. Prata Notícia 2. Edmar Lopes faz um balanço da 10ª edição do Futebol Solidário contra a Fome em Prata. Pirajuba, castração gratuita de cães e gatos em Pirajuba. Uberlândia, câmeras de vídeo monitoramento são instalados na zona rural de Uberlândia. Uberaba, flanelinha ameaça e tenta atacar funcionária do estacionamento rotativo no Mercadão de Uberaba. Ituiutaba, temporal alaga casas e interdita avenida em Ituiutaba. Monte Alegre, idosa já sem vida é encontrada em casa no bairro Jardim Eldorado, em Monte Alegre de Minas. Patos de Minas, jovem é preso com arma e maconha em ônibus na BR-365 em Patos de Minas. Região, mulher tem prejuízo de R$50 mil após sofrer golpe em Itapajipe. E no final tem as rapidinhas e a reflexão do dia. Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro. Tem gente que acha que o jovem não liga pra política. Ah, liga sim. E o país precisa ouvir a nossa voz. Não existe voto que não importe. Tudo importa. Depois das manchetes de hoje, agora sim, tem início o nosso Jornal da Região. A apresentação, Gil Martins. O Jornal da Região está chegando com a notícia. E lembre-se, não é necessário melhorar a sua aparência, adquirir muita cultura, aumentar o salto do sapato e nem levantar mais o nariz. Precisamos diminuir o barulho, caminhar mais devagar, prestar atenção a quem chega, abaixar a cabeça e colocar a humildade para funcionar. Somos grandes quando somos pequenos. Jornal da Região apresenta agora o destaque do dia. Vamos agora para o destaque do dia. Campanha eleitoral entra na reta final e esquenta a busca pelo voto do indeciso.
A campanha eleitoral de 2022 guarda em si grandes singularidades que ficará marcado na história. Além da polarização da disputa presidencial, que se tornou o foco central das eleições, há mudanças na legislação, recortes de financiamento, novas regras para a presença feminina e a necessidade de justiça eleitoral se reafirmar confiável, apesar que muitos estão ainda desconfiando. Entre as características peculiares, destaque que este ano a campanha eleitoral é a mais curta da história. São apenas 45 dias, ou seja, as propagandas se encerram no dia 1º de outubro. O comitê da campanha do presidente Jair Bolsonaro dá sinais que vai subir ainda mais o tom contra o ex-presidente. E na outra ponta, a campanha lulista acredita que na reta final da campanha conseguirá convencer eleitores indecisos ou aqueles que estariam aptos em votar em branco e liquidar a fatura logo no primeiro turno. As eleições, gente, é neste domingo. É importante você votar. Além de estar exercendo o seu papel de cidadão, você estará decidindo o futuro da sua nação. Por isso é importante, não vote em branco, não anule seu voto. Vote no candidato que tem as melhores propostas. Pense no futuro do país. E pense que o Brasil tem que melhorar e não piorar. Jornal da Região apresenta agora os destaques nacionais e internacionais. Vamos agora para os destaques nacionais e internacionais de hoje. Hepatite A e poliomielite. Vacinação é a melhor forma de prevenir. Vem aí a reportagem de Carolina Cassola. Você já deve saber que as vacinas podem nos proteger de diversas doenças imunopreveníveis causadas por vírus e bactérias. Ao estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos, a vacinação ajuda nosso organismo a se defender de infecções, protegendo assim a nossa saúde. A poliomielite, por exemplo, mais conhecida como paralisia infantil, é uma doença associada a problemas muito sérios de saúde, com sequelas irreversíveis. Ela foi erradicada do Brasil há pelo menos 30 anos, graças ao aumento da cobertura vacinal no país. A hepatite A é outro exemplo de doença imunoprevenível que teve redução no número de casos graças à vacinação. Desde o final dos anos 2000, a taxa de incidência dessa doença tem caído em todo o país, especialmente entre as crianças com menos de 10 anos de idade. Segundo a responsável médica de vacinas da MSD, Liciere Marota, a vacinação é uma forma eficaz de prevenção de doenças. Para a prevenção dessas doenças imunopreveníveis, como hepatite A, poliomielite, a vacinação é sim o método mais recomendado. No caso da hepatite A, por exemplo, a doença pode evoluir para falência de fígado e até necessidade de transplante. E a poliomielite pode causar paralisia e incapacidade de respirar sem a ajuda de aparelhos. Dessa forma, as vacinas contribuem para o controle e a erradicação de doenças infecciosas imunopreveníveis, reduzindo o risco de pessoas adoecerem por essas infecções. Por isso, informe-se com a sua médica ou seu médico e procure um posto de vacinação. Para saber mais, acesse www.boravacinar.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Investidores veem potenciais no Brasil após as eleições, mas depende muito das eleições, né? Pois talvez quem ganha pode acabar com esse potencial de investimentos no país. Pense nisso nas eleições. A reportagem é de Lúcia Muselli. As eleições costumam vir acompanhadas de nervosismo nos mercados financeiros, mas dessa vez os temores quanto ao resultado da votação de domingo parecem já ter sido assimilados no Brasil. Com Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva de volta à presidência, os investidores nacionais e estrangeiros vislumbram um momento de oportunidades para voltar os olhos para o país. Diferentemente de 2018, quando havia uma preferência clara pela derrota do Partido dos Trabalhadores, agora os mercados parecem olhar com mais indiferença a este processo eleitoral brasileiro, por mais que a política econômica do atual presidente seja mais alinhada com o que esperam os mercados. É o que afirma João Peixoto Neto, sócio-diretor da Ouro Preto Investimentos. Eu acho que isso já está precificado. Eu acho que o mercado ali em geral, ele vai aceitar bem um ou outro.
Se for o Bolsonaro, a gente já sabe o que é o governo Bolsonaro. O próprio Bolsonaro não entende nada de economia, mas o Paulo Guedes entende e pretende diminuir a carga tributária com responsabilidade fiscal. Que o Lula, o mercado espera que o Lula repita os primeiros 4 anos do governo dele. A percepção sobre o próximo presidente muda conforme a origem. Os investidores nacionais tendem a preferir a continuidade, enquanto os estrangeiros veem com bons olhos a volta do petista. Com a China desacelerando e a Rússia em guerra, o Brasil segura como um mercado emergente com potencial em 2023. Este foi o Radar Econômico da RFI. Até a semana que vem. Trabalho escravo, 33 homens são resgatados em Minas Gerais. Mais uma vez é triste falar de notícias como essa, né? Trabalho escravo na atualidade, mas infelizmente continuam acontecendo devido a essa legislação brasileira, né? Esse Código Penal antigo demais. A reportagem é de Janaína Oliveira. Uma ação fiscal realizada em uma colheita de eucalipto na zona rural da cidade de Jacuí, em Minas Gerais, resultou no resgate de 33 trabalhadores. Eles viviam em condições escravas. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, que participou do resgate, os trabalhadores, todos do sexo masculino, eram oriundos de diferentes regiões do estado e do país, como norte de Minas, Bahia, Maranhão e São Paulo. Entre as ilegalidades encontradas que configuram o trabalho escravo estava a condição degradante, como explica a procuradora do MPT, Letícia Soares. A degradância da frente de trabalho, porque não possuía disponibilização de água potável, não havia sanitários, não havia abrigos contra intempéries, a questão dos alojamentos completamente inadequados, dormindo no chão, sem cama, sem roupas de cama, sem armários, com os pertences todos espalhados. Essa conjuntura, né, de fatores que foram verificados em loco levou a equipe dos auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho a considerar o trabalho em condição análoga de escravidão. Após a ação fiscal, os trabalhadores foram encaminhados para serem acomodados em hotéis na cidade de São Sebastião do Paraíso. As verbas rescisórias e pagamentos de salários atrasados totalizaram o valor de R$385 mil. Segundo Letícia Soares, o MPT irá tomar outras providências com relação ao empregador. Nós estamos aguardando o encaminhamento de toda a documentação para que o Ministério Público do Trabalho possa dar continuidade, né, ao seu mistério com relação a esse empregador, para que lhe seja, né, proposto e ofertada a assinatura de um termo de ajuste de conduta, por meio do qual ele irá, né, regularizar e cumprir todas as determinações previstas na lei para que a sua atividade, né, ela seja regularizada. Os trabalhadores resgatados, além das verbas devidas, também vão receber 3 parcelas de seguro-desemprego especial, no valor de um salário mínimo cada uma. Agência Rádio Web com informações de Minas Gerais, Janaína Oliveira. O Jornal da Região apresenta agora o boletim da Covid-19 em nossa região, em Minas Gerais, e o número atual em todo o Brasil. Tá chegando agora o boletim da Covid-19, o número em Minas Gerais. Número de casos em Minas Gerais, 3.880.334. Óbitos em todo o estado, 63.780. Casos confirmados de Covid-19 em todo o Brasil, 34.654.190. Óbitos em todo o país, 685.927. Vamos aí para a boa notícia. Casos recuperados em todo o país, 33.838.636. Em acompanhamento em todo o Brasil, 129.627. Dados fornecidos pelo site covid.saude.gov.br e também pelo site conas.org.br, atualizado dia 28 de setembro, às 18 horas. Vamos agora para o boletim da varíola dos macacos. Casos confirmados em Minas Gerais, 489. Suspeitos, 486. Confirmados em todo o Brasil, 7.624. Suspeitos em todo o país, 5.131. Dados fornecidos pela rede CIEVES, Centro de Operações em Emergência, atualizado dia 27 de setembro, às 16 horas. Vamos aí para um rápido intervalo, voltamos rapidinho com você de Prata, Pirajuba e região, trazendo o segundo bloco do nosso Jornal da Região. Você ouviu no primeiro bloco do Jornal da Região o destaque do dia. Os destaques nacionais e internacionais.
e o boletim da Covid-19. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do nosso jornal, trazendo os destaques da nossa região. Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresenta agora os destaques da nossa região. Alô, queridos ouvintes, eu sou Gil Martins, estamos de volta com o nosso Jornal da Região, sempre levando a notícia toda segunda e quinta-feira. Uma ótima quinta-feira para você de Pirajuba, uma ótima quinta-feira para você de Prata, ótima quinta-feira para todo o Triângulo Mineiro, Minas Gerais e o Brasil inteiro, que acessa o nosso jornal através da internet no canal do YouTube Gil Brasil. Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro. O voto é precioso, é a arma mais poderosa que temos em uma sociedade democrática e devemos usá-la. Quando você vota, ajuda a decidir como a sociedade será organizada e como os recursos serão distribuídos. O que pode decidir a eleição é o seu voto. Vamos agora para os destaques regionais. Prata. Batida entre dois caminhões deixa uma pessoa morta na BR-153 em Prata. Uma mulher de 52 anos morreu após colisão frontal entre dois caminhões na manhã desta quarta-feira, dia 28, em Prata. O acidente ocorreu no quilômetro 111 da BR-153. A Polícia Rodoviária Federal informou que um dos veículos invadiu a pista em que o outro transitava e não conseguiu evitar a colisão. Segundo a Triunfo Consebra, concessionária que administra a rodovia, um dos caminhões transportava milho e a carga foi derramada. A vítima, que estava em um dos veículos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Prata. Notícia 2. Edmar Lopes faz um balanço da 10ª edição do Futebol Solidário contra a Fome em Prata. Apesar de eventualmente sermos acometidos pelo desânimo diante de atitudes ruins que assistimos nos noticiários, nos fortalecemos diante de exemplos positivos, especialmente os que são praticados por pessoas simples como a gente, mas que dedicam um tempo de sua vida, de sua família, para ajudar o próximo. É o caso em Prata do Edmar Lopes, conhecido por Lopinho da Copasa, que este ano completou 10 anos, trazendo esperança a tantas famílias carentes do Prata com a realização do Futebol Solidário contra a Fome. Este evento já está no calendário dos grandes eventos nacionais para arrecadar alimentos às entidades e famílias carentes da cidade. O evento tem duas situações positivas. A primeira, uma que traz para a cidade a oportunidade de rever os maiores craques do futebol brasileiro, que apesar do tempo continuam sendo idolatrados pelos torcedores dos times onde fizeram história. Segunda situação é a chance de todos nós ajudar doando 2 quilos de alimentos para ajudar a quem tanto precisa. O ditado "uma andorinha só não faz verão" nunca fez tanto sentido quanto quando estamos falando de causas que precisam ter grande participação popular. E Prata mais uma vez mostrou toda a sua solidariedade com esse evento. Vamos ouvir o promotor do evento, Edmar Lopes, que faz um balanço da arrecadação da 10ª edição do Futebol Solidário contra a Fome. Bom dia, Gil, bom dia, Prata FM. Para mim é um prazer, eu, Edmar Lopinho da Copasa, tá falando mais uma vez aqui, né, nessa grande rádio, não só da nossa cidade, mas também de nossa região, né? Passando um pouquinho aí como que foi a 10ª edição do Projeto Social do Futebol Solidário contra a Fome, o qual aconteceu dia 10 de setembro, né, sábado, às 16 horas, né, aqui na cidade do Prata, com a presença aí de ex-jogadores como o Sorato do Vasco, o Donizete Pantera aí do Botafogo, Adílio, Andrade do Flamengo, a Luiz Chulapa do São Paulo, Paulo Nunes do Palmeiras, e entre outros aí, né. Com a graça de Deus, arrecadamos aí cerca de 5 toneladas de alimentos esses que já foram entregues, né, foram doados aí para creche, asilo, a Paz, Samaritana, as casas espíritas, né, que são 3 casas espíritas aí, né, e também para Sereia e para as famílias carentes da nossa querida cidade de Prata, né, Gil Martins? Graças a Deus correu tudo
mais perfeita harmonia, né? Quero ficar registrado aqui meu agradecimento a todos os voluntários da campanha, aos patrocinadores da 10ª edição do Projeto Social do Futebol Solidário contra a Fome, né? Os voluntários que trabalharam no dia e principalmente a minha família, né? Que é a base de tudo, né? Ô Gil Martins, beleza? Um abraço, fique com Deus. Parabéns, Edmar, ou Lopinho da Copasa, como carinhosamente conhecido na cidade, pela realização da 10ª edição do Futebol Solidário contra a Fome. Que sua atitude solidária seja exemplo para a cidade e região e que mais pessoas venham se conscientizar da importância de ajudar o próximo como forma de agradecimento a Deus por nos ter dado tanto aquilo que precisamos, ao mesmo tempo que tantas pessoas passam fome e não têm as mesmas oportunidades que nós tivemos em nossas vidas. Essas ações devem ser exaltadas para que mais pessoas se inspirem para contribuir para uma sociedade melhor. É uma causa que deve ser abraçada por todos nós. E olha aí, falando de esportes na cidade do Prata, Campeonato Amador 2022, local Estádio Cid Pado Vilela, Campo da Pratense, quartas de finais, sexta-feira, dia 30 de setembro, às 19h10, tem os Paraenses versus Atlético Progresso. Às 21h10, Carga Pesada Barbearia Jean versus os GDB Bela Vista. Sábado, dia 1º de outubro, às 15h30, Bet Prata versus Santa Beatriz. Às 17h30, Atlético Bahia versus Dona Rosa. Pirajuba. Castração gratuita de cães e gatos em Pirajuba. Serão castrados gratuitamente cães e gatos em situação de rua, em posse de cuidadores independentes e de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, limitados a 3 animais por residência. O cadastro está sendo feito desde o dia 27 de setembro e vai até o dia 30 de setembro, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. O local de cadastro, ali no Centro de Apoio ao Feirante, na linda Praça Teófilo Prata de Carvalho, sem número, em frente à Casa do Idoso. Linda praça da nossa querida cidade de Pirajuba. Uberlândia. Câmeras de vídeo monitoramento são instaladas na zona rural de Uberlândia. Câmeras de vídeo monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos na zona rural de Uberlândia. A iniciativa, anunciada na terça-feira, dia 27, faz parte de um convênio da Prefeitura de Uberlândia com a Polícia Militar para reforçar a segurança nas propriedades rurais. O novo sistema de segurança conta com 84 câmeras e abrange distritos, comunidades, estradas vicinais do município. Os equipamentos são específicos para leitura de placas de veículos, captação e processamento de imagens de alta qualidade em locais que necessitam de riqueza de detalhes em grandes distâncias. Conforme a ordem de serviço assinada pelo município em maio, 43 câmeras de alta resolução irão auxiliar na análise de dados, 39 farão leituras de placas e outras 2 máquinas do tipo olho vivo serão utilizadas para monitorar ativamente o que acontece na zona rural. A empresa licitada responsável pela instalação das câmeras em Uberlândia foi a Método System. Uberaba. Flanelinha ameaça e tenta atacar funcionária do estacionamento rotativo no Mercadão de Uberaba. Sempre tem esses marginal, né? Disfarçados de flanelinha na maioria das cidades do Brasil. Um flanelinha foi detido na tarde de terça-feira, dia 27, depois de ameaçar e tentar atacar uma funcionária do estacionamento rotativo no Mercado Municipal de Uberaba. Segundo a Guarda Municipal, a vítima relatou que o homem de 37 anos a abordou e começou a ameaçá-la. Ele também xingou e disse que deveria deixar o local porque aquela área era dele. Um pedestre que passava pelo local presenciou a situação e tentou ajudar a funcionária. Neste momento, o flanelinha pegou um cone de trânsito e tentou acertar os dois. Acionado, a Guarda Civil foi até o local e prendeu o homem. Tem que prender mesmo. E manter as 7 chaves, que também ameaçou os guardas. Ainda segundo a corporação, o flanelinha ofendia os motoristas que não davam dinheiro a ele e até tentava riscar a pintura de alguns dos veículos. Tomara que a Guarda Civil da cidade de Uberaba mantenha esse marginal preso por muito tempo. Ituiutaba. Temporal alaga casas e interdita a avenida em Ituiutaba. O
Uma forte chuva atingiu a cidade de Ituiutaba nesta terça-feira, dia 27. O temporal provocou enxurrada, alagou casas e fez com que a Avenida Napoleão Faisal ficasse interditada até que o nível da água baixasse. De acordo com o Corpo de Bombeiros, muita lama atingiu algumas pistas dentro da cidade devido a pequenos desmoronamentos. Durante todo o dia, os militares realizaram vistorias em áreas de risco, tendo em vista as proximidades entre residências e barrancos. Monte Alegre. Idosa já sem vida foi encontrada em casa no bairro Jardim Eldorado, em Monte Alegre de Minas. A Polícia Militar foi solicitada nesta quarta-feira a comparecer à rua Crisântemos, no bairro Jardim Eldorado, em Monte Alegre, onde, segundo relatos do solicitante, que pela manhã, quando foi ver sua genitora na câmara, notou que ela não acordava e já não possuía os sinais de vida. A vítima tinha várias comorbidades e já não andava mais. O corpo não tinha nenhum sinal de violência e, após contato com o perito da Polícia Civil, o mesmo foi liberado para a funerária assumir os procedimentos. Diz que denúncia 181 ou 190. Sigilo absoluto. Patos de Minas. Jovem é preso com arma e maconha em ônibus na BR-365 em Patos de Minas. Um jovem de 25 anos foi preso com uma arma e 34 tabletes de maconha na tarde de terça-feira, dia 27, na BR-365 em Patos de Minas. Ele estava em um ônibus fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal. O veículo foi parado no quilômetro 413. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu de São Paulo e seguia em direção a uma cidade do Nordeste. Porém, o município não foi informado. As drogas estavam escondidas dentro de uma mala. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas. Região. Mulher tem prejuízo de R$50 mil após sofrer golpe em Itapajipe. Uma moradora da cidade de Itapajipe compareceu à delegacia para protocolar uma queixa de estelionatos. Segundo a vítima, ela recebeu uma suposta mensagem de um banco sobre uma transação e também um número para contato caso ela não reconhecesse a operação. Ao ligar para o número recebido para contestar o fato, um falso atendente informou que o celular dela havia sido hackeado e que ela deveria instalar um determinado aplicativo para a resolução do problema. Após finalizar o atendimento, o app foi desinstalado e foi recomendado que ela visitasse uma agência do banco. Quando a mulher foi até o banco, descobriu que havia sido vítima de um golpe. Através do aplicativo baixado, os estelionatários fizeram sua transferência em seu nome, totalizando aproximadamente R$51 mil de prejuízo. Os fatos foram registrados e a polícia investiga a melhor maneira para a solução do caso. Você sabia que o seu direito ao voto está na Constituição? Muitas pessoas lutaram para garantir isso. Só assim podemos avançar e garantir uma sociedade democrática e justa para todos. Jornal da Região apresenta Rapidinhas do Dia. Chegamos agora nas rapidinhas do Jornal da Região. Trabalhador morre ao limpar máquina de moer em fábrica de laticínio em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que provocou o acionamento da máquina. Outra vítima teve dedo decepado. Que fatalidade em Uberlândia, hein? Mulher é baleada no peito pelo companheiro na frente de filha em Uberlândia. Crime ocorreu na tarde de domingo, dia 25, no bairro Jardim Ipanema, em Uberlândia. Suspeito foi preso e confessou para a sogra que atirou na vítima. O que está acontecendo com a humanidade, hein? Principalmente os homens, que estão se achando cada vez mais donos da mulher, né? Principalmente quando ela se separa, aí vem esses marginais, esses bandidos, né? Fazer aí o que estão fazendo. Um grupo de 131 delegados aposentados da Polícia Federal protocolou no Ministério Público Federal notícia crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. Esse ministro que muitos chamam aí já de ditador, né? Acha que é dono do Brasil. STF custa mais caro que a família real britânica. Você sabia? E com certeza a família real britânica é bem mais vista, né, do que o nosso STF. Equipe pirajubense vence jogo na Copa Três Rios de voleibol. Parabéns aos pirajubenses aí da equipe de vôlei. Jornal da Região e a reflexão do dia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Região e sempre no final chega também a reflexão do dia. Ninguém nos faz mal a não ser nós mesmos, pois fazemos mau uso do grande poder que temos, o poder da escolha. Você tem direito ao voto. Comece a decidir o futuro. O que pode decidir a eleição é o seu voto.
O Jornal da Região teve a produção e apresentação minha de Martins nesta quinta-feira, 29 de setembro de 2022, Dia Mundial do Petróleo, dia da morte de Machado de Assis, escritor em 1908, dia do anunciante, dia do policial, dia do professor de educação física. E para você que está aniversariando hoje, o mais importante do nosso jornal, você que é nosso ouvinte, parabéns, felicidade, que Deus lhe traga muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Que todos tenham uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. E lembre-se, domingo está chegando aí o dia das eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Tá na hora de dizer o que você quer para o futuro do seu país. Você quer que o Brasil continue se desenvolvendo em todos os setores: educação, segurança, saúde, habitação. Escolha quem vai ser o seu representante para governar o seu estado e o seu país por mais 4 anos. Vote consciente. Não deixe de votar. Não vote em branco e nem anule o seu voto. Você terá a responsabilidade de escolher o futuro do seu país. Um grande abraço do amigo Gil Martins. A gente fica por aqui. Lembrando que o nosso Jornal da Região está também no meu canal do YouTube, Gil Brasil. Dá uma passadinha lá para conferir. Um grande abraço a todos. Bom final de semana e até segunda-feira com os resultados das eleições 2022. Que vença os melhores para o Brasil. As rádios Prata FM e Planeta FM apresentaram o Jornal da Região. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Faça parte do nosso jornal. Envie sua sugestão para o nosso e-mail. Contato jornaldaregião@hotmail.com. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira.